Cabeça para cima de volta aqui pela Rede Boas Novas de televisão. Sou Paulo Leonel Franco, hoje substituindo a Celeste Fernandes. Beijo para você. Amanhã ela está de volta. Celeste Fernandes. Queridos, benefícios e malefícios da soja. Uma galera que super bacana, Gilberto, Elaine, sabem tudo sobre o assunto. Vamos destrinchar a soja. Elaine, você estava falando aqui no break uma coisa interessante. Então, é porque essa soja que na Ásia eles têm tantos resultados positivos, é a soja fermentada, não é essa soja, o grão normal que a gente usa aqui. Então essa soja aí, parece que os trabalhos todos, eles fizeram em cima dessa soja que é a fermenta, que é o hábito deles. Que tem a ver com o que o Gilberto estava falando no primeiro bloco, que é o modo de preparo mais interessante. Então, é isso aí. É essa forma diferente de você consumir a soja. Agora, o que eu acho a dificuldade, por exemplo, de você trabalhar demais um alimento, é justamente a modernidade, como as pessoas vivem hoje. Não é? Então elas estão buscando preparações, tudo que é mais prático. Sim. Então às vezes até isso seja um obstáculo para você poder indicar um alimento que ele seja consumido de uma forma mais saudável do que o tradicional que já estão acostumados, né? Eu acho que se começarem a vender soja em cápsula, talvez ela faça ainda mais sucesso. Já vendem. Já tem. Soja em cápsula? Tem lecitina de soja. Lecitina. Tem esteroide, fitoesteroide, tem diversos. Fazem esteroide de soja? Fitoesteroide seria um nutriente da soja que auxilia no controle do colesterol e das gorduras do corpo. A quercetina também. O que vocês acham desse tipo de suplementação? A soja, ela pode entrar, você falou, ela é rica quando ela entra na questão dos grãos, né? Ela é mais uma suplementação alimentar do que um alimento em si principal, ou não? Olha, alimento principal, na verdade, não existe, porque a gente tem que ter uma alimentação equilibrada, balanceada. Então, existem diversos alimentos que compõem uma alimentação saudável. A soja, ela pertence a um grupo, mas não creio que ela possa ser usada como suplementação. Ela faz parte de um grupo de alimentos que compõe a pirâmide alimentar, que é onde o nutricionista se baseia para explicar uma alimentação saudável. Então é assim, esses suplementos, por exemplo, dentro da nutrição mesmo, suplementar, mas a gente tenta trabalhar com alimentação mesmo, com o que o cliente, o que ele tem disponível. Eu acho que isso daí facilita muito a vida hoje, o dia a dia. Principalmente se fala lá em custos, né? Claro. De todo o suplemento, é caro. Toda a cápsula, tudo isso que você for usar, isso envolve um custo. Sim. E nada disso é barato. Não, é tudo caro. Então, às vezes, você, por exemplo, você consome um alimento. Você consome, por exemplo, a soja, ela pode ser consumida no dia a dia, só que existe uma limitação de consumo, como existe dos grãos, qualquer outro alimento. Pode ser consumido diariamente, Elaine? Pode, com moderação. O que você faz, por exemplo, se você estiver substituindo por outro grão, não teria problema nenhum. Mas a questão é moderação. Por exemplo, leite de soja, dentro do que, por causa da quantidade de fitoestrógenos, de fitoesteróides, seria uma xícara de leite de soja. Entendeu? Então, quer dizer, os alimentos, cada alimento tem a sua importância na composição de uma alimentação saudável. Quando você usa o alimento, você não usa só uma determinada substância do alimento. Você está usando tudo que o alimento tem. Por exemplo, você usa a soja, você está usando a proteína, você está usando a energia, você está usando as vitaminas, os minerais, a fibra, que é bastante importante na soja. Então, você está usando um alimento completo. Então, se você, por exemplo, vai usar só determinada parte daquele alimento, isso aí já envolve um custo maior, né? Que hoje é uma coisa que a gente tem que estar tomando muito cuidado quando você prescreve suplemento. Você tem que ter, porque às vezes você, com uma combinação adequada de alimentos, você consegue repor tudo. Que até em esportista. Mas parece que as pessoas não acreditam, né? Parece que as pessoas, a busca pela novidade, né? Exatamente. É a busca pela novidade. Falar para um cara que arroz com feijão, por exemplo, é suficiente para suprir uma série de carências, uma série de necessidades alimentares a carne. E substitui um monte de coisa, o cara não, eu quero, se tiver arroz com feijão no vidrinho, ele quer tomar aquela... Paulo, eu vou caminhar um pouco
diferentes dos colegas aqui, né? Fala, Fábio. Eu sou engenheiro agrônomo, então quando a gente fala de soja, benefícios e malefícios, né? Então eu queria ir por um outro viés. Eu acho que o ponto aí é essa diversidade, e até na alimentação, tá? Então, só para a gente ter ideia, hoje o que é cultivado, né? Então vou pensar soja em que sentido? No sentido do que nós tratamos como definição de desenvolvimento sustentável. É aquele desenvolvimento capaz de suprir a nossa demanda, as nossas necessidades, sem agredir, sem comprometer as gerações futuras. Isso. Tá? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. Então esse é o meu foco. Então vamos pensar assim, se a soja, né, nesse boom todo ela que está teve, ela está dentro desse contexto que a gente tem que buscar de desenvolvimento sustentável. Só para a gente ter ideia, hoje é cultivado, nós temos 1 milhão de hectares cultivado com soja. O que isso representa? Esse 1 milhão é no Brasil ou é no mundo? De área cultivada no mundo. No mundo. Que representa o quê? A área, o território da Bélgica, da França, da Alemanha e da Holanda juntas. Só com soja. Só com soja. Então imagina um continente inteiro cultivado com soja. Há uma progressão que essa área ou a quantidade de produção vai dobrar até 2050. Então imagina, se a gente continuar nesse passo de desenvolvimento, a gente vai ter outros tipos de problema. Então a minha ênfase aqui é colocar o seguinte: existem todo um trâmite, né, desde o início da produção até o consumo humano, que trazem malefícios. A gente tem que pensar nessas tecnologias. A produção de soja nos últimos anos, ela aumentou 10 vezes. Até porque, complementando isso que você está falando, a produção de soja natural, muito provavelmente, talvez, posso estar enganado, e aí me corrija, talvez já nem exista. Talvez a gente hoje tenha uma quantidade absurda de soja transgênica sendo plantada, embalada, consumida e distribuída para consumo. Sim, desses 270 milhões de toneladas, né, produzidos, está concentrado em 6 países, né? Estados Unidos, Brasil, Paraguai, Argentina, China e Índia. Né? Falando sobre transgênico, que foi o último programa, né? China e Índia decidiram optar pelo plantio convencional. Né? Mas o nosso mercado aqui, Estados Unidos sobretudo puxando isso, pela soja transgênica, que é governada por interesses internacionais. Econômicos fortíssimos. Exatamente, aí que está o complicador. Né? A soja é um commodity internacional, né? Agrícola internacional. Então, se a gente traz toda a nossa produção para uma soja transgênica e tem um problema no mercado que já está acontecendo. Por exemplo, a Holanda, que é um dos principais importadores da União Europeia, já está embargando a produção transgênica. Sobre que alegação? Sobre que alegação? Sobre esses efeitos, sobre saúde, essas sobre dúvidas. Malefício, saúde, essas dúvidas que nós estamos conversando aqui. Então, o caminho até a verdade, né, é longo. A gente passa pela dúvida, a gente passa pela opinião, até chegar de fato ao conhecimento. Então, enquanto isso existir, a gente vai ter sérios problemas. Então, estou pensando economicamente. É viável? É a principal cultura agrícola mais rentável. Né? 70% do PIB do Brasil, né, em cima de agricultura. E a soja vem puxando isso. Só que o quê? A ideia é, qual é o paradigma hoje? Eu preciso produzir mais soja. Então, eu preciso de mais área para produzir. Que compromete o quê? Degradação do solo. Solo, pasto, ambiente, floresta, exatamente. Tudo. Então, se a gente tem pensado de forma sustentável, eu acho que isso tem que ser balanceado. Tá? Então, a soja, eu estava vendo, acho que consumo direto mesmo são 6%. Muito pouco. São 6%. É muito pouquinho. É muito pouco. É ração animal. E se pensar num balanço nutricional mais regrado, a gente consegue. Mas se a gente estimular as pessoas, não estou falando de vegetariano radical, mas uma alimentação equilibrada. Tem estudos na Alemanha, por exemplo, se reduzir a média de um alemão seria de 300 a 600 gramas de carne. Se reduzir isso pela metade e a pessoa vive bem, a gente consegue reduzir a produção de soja.
Então, essa diversidade de sementes e de alimento, eu acho que é um caminho para o desenvolvimento sustentável. Para onde é que, então, que está indo essa quantidade toda de soja, Fábio? Olha, se a gente tem um consumo de 6%, o resto está indo para onde? É ração. É ração. É ração. Agora, se você, para plantar soja, você invade áreas que poderiam ser áreas de florestas, áreas de pasto, áreas voltadas para a criação de animais. Você destrói essas áreas para plantar soja. Planta soja para dar de comer aos animais, mas você está acabando com as áreas dos animais, essa conta não fecha, né? Não essa fecha. Lógica não fecha. E só para ter uma ideia, o rebanho que a gente possui hoje, rebanho para consumo, né, para produção de carne, ele é 4 vezes maior do que seria necessário. Então, existe todo um desequilíbrio e um porro de coisas. A gente tem que fazer igual o FBI fez com Al Capone. Seguir o caminho do dinheiro. Exatamente. É sempre o caminho do dinheiro, né? Exatamente. Então, do ponto de vista econômico, ótimo. E do ponto de vista ambiental e social, tá? Do ponto de vista social, né? Só importante passando já a palavra. Do ponto de vista social, para produzir soja, se entende que tem que ser grandes latifundiários. Sim. Então, o pequeno produtor e o médio produtor estão fora. Estão a margem dessa... Eles estão vendendo as suas propriedades. Então, aumenta desemprego, aumenta êxodo rural. Entendeu? Eu passei um tempo fazendo um trabalho no Mato Grosso do Sul, Dourados, Pedro Juan. Bonito, Campo Grande. Só que foi uma situação em termos sociais deprimente. Porque o pedinte, aquele que estava na rua, nos sinais, eram os índios. Olha. Você está entendendo? Então, desequilíbrio. Índios... o desequilíbrio é total, né? Suicídio. Um suicídio a cada 45 segundos. Entendeu? Alcoolismo. Tudo isso em função... Então, eu não estou tratando da soja propriamente dito, mas todo o trâmite, todo o métier que envolve. Então, será que nosso tipo de desenvolvimento é sustentável? É sustentável, né? Para as futuras gerações? Então, essa é a minha... Queria caminhar um pouco, né, por aí. Né? Fala, Elaine. Não, eu estou concordando com ele. É porque é realmente isso. A gente não consegue... e não creio que nem com mudança de programas a gente vai conseguir estimular tanto esse consumo de soja. Não tem como. É questão de hábito também, é questão de preparo, é questão de custo, envolve diversos... E até as alegações de ser ou não bom. Como um profissional, por exemplo, eu vou ficar indicando soja, se eu não sei, na verdade, se eu não tenho, assim, uma... 100% de certeza que aquilo ali vai funcionar. Então, o que acontece? Você usa, você indica em alguns casos. Mas, por exemplo, para substituir o leite... Não tem como substituir o leite. São composições completamente diferentes. Não existe a palavra leite de soja. É bebida à base de soja. Porque mas é vendido como leite de soja a rodo no supermercado. Pois é. Várias marcas. Então, mas são famosas, a composição é completamente diferente. Vendido como leite de soja. Para chegar a algumas características parecidas, é tudo aditivos, são aditivos. E terríveis. Química. Então a gente precisa realmente avaliar a vantagem e a desvantagem. Por exemplo, em crianças, crianças que têm intolerância, que são alérgicas à proteína, principalmente do leite, você não tem segurança nenhuma de passar um alimento à base de soja. A não ser que, por exemplo, existem diversos exames, então venha com a indicação do médico para você prescrever o leite de soja. Mas aí já vem com um respaldo. Porque para o nutricionista fazer uma substituição é muito difícil. Queridos, eu vou ao break rapidinho. Já viu que hoje, quando eu estava vindo para Boas Novas, eu estava pensando no Cabeça para Cima, já sabia que eu hoje ia apresentar o programa, e o Cabeça tem uma característica que eu acho muito legal. A gente fala sobre todos os assuntos, com todas as pessoas que a gente entende que podem nos ajudar e ajudar o telespectador a entender o assunto. Né? E aí eu vim pensando sobre, caramba, a gente vai falar sobre soja. Será que isso é um assunto vai crescer, que vai... Não, e que assim,
tenha essa importância, né, toda. Será que a gente chegou a essa conclusão de que era importante falar sobre isso? Mas será que é? E aí, quando a gente começa a conversar, a gente começa a ver, que a gente acertou, que a soja é um assunto muito importante. 2, que é importante para você saber, para você ficar esclarecido a respeito do assunto, porque ele está diretamente ligado à sua vida. Você vai no supermercado, está lá aquela caixinha de leite famosa dizendo leite de soja. E você compra, bebe, dá para o seu filho, para a sua família, para todo mundo. E essa caixinha está ligada a um lobby internacional financeiro fortíssimo, atuando no mundo todo, fazendo com que esse produto seja plantado, consumido, distribuído, e de acordo com o que o Fábio falou aqui, sem necessidade, né? Se a gente tem 4 vezes mais animais para consumir o que a gente planta, é um negócio louco. Então, ou seja, cabeça para cima, acerta mais uma vez, o assunto é bacana e a gente volta já já para continuar falando sobre ele.